Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia sejam com todos nós neste dia. É o 26 de fevereiro de 2023. Vamos dar graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas. Em oração, né? Em obediência à palavra, meditação, vigilância, sinceridade, discernimento, né, irmãos? Pedir a Ele que Ele acrescente a nossa fé, né? A nossa esperança, nos dê obediência à Sua palavra e nos confira, né? As Suas virtudes, né? Sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, discernimento, sinceridade, todas as Suas virtudes, né? São virtudes divinas, não são humanas não, mas nós estamos aqui, né? Procurando imitar, né, o nosso Deus, imitar os apóstolos, profetas, as virgens prudentes, né, caminhando em direção a Jerusalém celestial, quando então a igreja vai ser arrebatada, né, que é a nossa esperança. Graças a Deus. Amém, né? Aleluia, Maranata, Hosana. Então, irmão, continuar aí, né, com a nossa historiazinha, né, diária aí. Nossa história, ela está indo em direção ao que nós estamos estudando um pouco, né, o que aconteceu com o cristianismo, e logicamente nós sabemos que ao lado do cristianismo a igreja está caminhando, né? Nós não temos muitos testemunhos da igreja, né? Porque a igreja é o quê? Ó pequeno rebanho, né? São pessoas, né? É um pequeno rebanho, é um remanescente que durante todas as gerações, todas as épocas, né? Testemunhou a verdadeira palavra do Deus vivo, né? E esse testemunho serviu para que Deus o quê? Governasse o mundo, né? Na fraqueza, para destruir as potestades, né? Para não deixar que as potestades, que são os espíritos malignos, né? Tomem de conta do seu governo antes do tempo. Ele só vai poder tomar de conta quando a igreja sair daqui, né? Quando esses remanescentes saírem daqui, juntamente com a igreja, né? A igreja universal, digamos assim. Então, quando a igreja sair daqui pelo arrebatamento, aí não haverá mais impedimento para que ele, os espíritos malignos, né, comandados pelo Lucifer, possam implantar aí o seu reino como está previsto, né, em várias profecias, né, principalmente ali no Apocalipse, né. Então nós estamos falando aí, né, do catolicismo na América Latina, né. Vimos aí que a América Latina todos os países eram colônias de espanhóis, dos espanhóis, né? Ou de Portugal, desde o México até, né, a Argentina, né? Todos os países, ou quase todos, eram colônias espanholas, né? Só tinha o Brasil, que era Portugal, né? E aí, então, como eles eram países católicos lá na Europa, eles trouxeram, então, o catolicismo para cá do jeito que estava lá, né? E aí, então, houve lá uma disputa entre a Inglaterra, a França e a Espanha, né? Por volta lá do ano de 1820, né? Na verdade, foi em 1805, né? Foi uma guerra lá entre eles, pelo mar, né? E aí a Inglaterra, então, passou a ser a dona dessas colônias, digamos assim, né?
quebrando o monopólio da Espanha, né, e de Portugal. Então, com isso, nós podemos dizer o seguinte, que as portas agora estavam abertas, né, para outras religiões, né, digamos assim. Porque os espanhóis e os portugueses não deixavam, né, que outras religiões entrassem aqui, né, principalmente a reforma, né, do catolicismo romano. Então, a independência das colônias espanholas e portuguesas, né, foi apenas uma mudança de metrópole, né, certo? Eles eram dependentes da Espanha e de Portugal, aí passaram agora, digamos, né, a ser dependentes da Inglaterra, né? Quer dizer, de colônia da Espanha e de Portugal, passaram a ser colônias, né, ou nações, né, dependentes da Inglaterra e depois dos Estados Unidos. Primeiramente colônias, né, porque a partir de 1810, né, essas colônias, né, que praticamente passaram para o domínio da Inglaterra, elas começaram a se tornar nações, né, começaram a se independizar, imitando lá os Estados Unidos, né, que já tinha feito a sua dependência 100 anos atrás, digamos. E aí, então, o que aconteceu? 3 movimentos surgiram na América Latina, né, que estão interligados, né, depois das independências das colônias, né, certo? Então, as colônias se tornaram independentes, no caso o Brasil, né, se tornou independente em 1822, e as outras nações acompanharam aí, umas antes, outras depois, né, aí da América Latina. Então, com isso aí, né, com a mudança de colônia e com a mudança da independência, apareceram 3 movimentos aqui, né, que foi o quê? A entrada da maçonaria, a entrada de um tipo de pensamento filosófico chamado positivismo e o protestantismo, né? Que quando a Inglaterra tomou de conta, assim, digamos assim, das colônias, a primeira coisa que ela fez foi abrir todos os portos para todas as nações, né? Porque quando eram colônias espanholas e portuguesas, né, eles só podiam comercializar com ou a Espanha ou Portugal, né? Então, com a abertura dos portos, né, começou a aparecer o quê? A maçonaria, começou a aparecer os filósofos, digamos assim, e os protestantes, né? Os protestantes começaram a aparecer por aqui nessa época. Por volta de quê? 1820, 1830, 40, por aí, né? Ou antes, né? Então, a maçonaria, né, ela teve início aonde? Ela teve início em Londres, né? Em 1717. Mas ela estabeleceu-se firmemente na França, né, em 1725. E a primeira loja maçônica foi fundada em Portugal, em 1735. E no final do século XVIII, né, o século XVIII ele termina no ano de 1800, né, instalou-se no Brasil, né, com o objetivo de quê? Tomar parte na independência, né, do Brasil e depois, né, a destruição da monarquia, né, certo? Pelo que teve grande apoio, inclusive, da hierarquia da igreja. Então, ó, o catolicismo romano apoiando a maçonaria apoiando o catolicismo romano para, né, a independência do Brasil e para depois depor, né, o imperador, né, a monarquia. O que nós estamos querendo colocar aqui são exatamente as alianças, né? As alianças que são feitas para derrubar poderes, digamos assim, ou para conservar poderes, né? Porque o catolicismo romano estava garantindo, né? Estava garantindo esses poderes. Quando ele viu, né, que não tinha mais condição, então ele se aliou àquelas forças que estavam querendo exatamente derrubar
a monarquia e independizar o Brasil, no caso, né? Aí nós vamos parar por aqui, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém.